Web Components não são o futuro. Oi? Não é uma frase que eu também me imaginei fazendo. A gente tem uma palestra do Zeno na Brasil ATS que fala Web Components são o futuro. É verdade. Eu mesmo já falei isso várias vezes, né? Mas Ryan Carniato, criador do SolidJS, afirmou então... Carniato, tem que fazer assim, Carniato. Deve ser. Afirmou em seu último texto que Web Components não são o futuro. Ele é o criador do SolidJS, né? Só para enfatizar. Ele vai além e critica de forma contundente o que um dia foi considerado o futuro do desenvolvimento web, né? Tem uma quote aqui enorme, não vou ler toda, tá? Vou ler só um pedaço aqui. Admito que essa afirmação parece um pouco exagerada, mas existem muitas razões ocultas pelas quais acredito nisso. E tudo começa com a compreensão do benefício proposto pelos Web Components. Ele traz um texto dele que é um texto bem extenso, um texto bem longo, mas que vale a leitura, tá? Porque ele traz vários embasamentos. De fato, ele traz argumentos que são muito pertinentes, que eu acho que eles deveriam ter sido discutidos há anos atrás, talvez, para poder resolver esse problema agora, tá? Eu gosto muito de Web Components, eu gosto muito das tecnologias web, browser, né? Sempre comento, quando uma coisa se consolida legal, o ideal é que o browser acabe trazendo e que haja um padrão adotado e tudo mais, né? Que é o que a gente já está falando justamente sobre a web, né? A web. E aí a gente começa a perder a web quando esses padrões se perdem, ou quando quem decide passa a ser uma empresa ou um grupo pequeno, né? E o que acontece aqui é que ele está trazendo vários argumentos muito pesados, muito sólidos, no pun intended, né? Relacionado aí aos problemas que o formato, o padrão dos Web Components trazem na hora de adotar eles. Então, e são sérios, são verdadeiros, né? Para quem usa Web Components no dia a dia, vai ler ali e vai se identificar, né? O problema é que ele também não traz uma solução, né? Ele traz, a solução é o SolidJS dele. A solução é me dar dinheiro e eu vou resolver todos os teus problemas. Mas o SolidJS até não é o caso, né? Mas deve ter as suas laterais, né? Mas o que acontece é que ele traz ali os problemas e diz, por que eu acho que isso aqui não vai realmente emplacar como o futuro? Inclusive, ele traz alternativas no sentido, tipo, posso usar Web Components ou outra coisa e como é que vai ser daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos ainda assim não teria valido a pena, sabe? E ele bota isso numa balança, assim, e ele até comenta, né? Web Components são muito bons, não desaconselha o uso, né? Então, usem, não tem problema utilizar e tudo mais. Ele só tá dizendo, assim, que não enxerga eles como se eles fossem o futuro da web, sabe? O futuro de como as coisas serão desenvolvidas para a web, porque tem muitas outras coisas e é muito rápido. Essas outras coisas trazem um ferramental de velocidade e para manutenção e para performance e tudo mais. E esse padrão ele não consegue acompanhar, aparentemente, e os seus problemas estão aí há alguns anos. Então, é um artigo ali muito extenso e que vale muito a pena ler, assim, acompanhar. Eu acho que o Ryan é também uma pessoa conhecida aí na comunidade de desenvolvimento e tal, criou o SolidJS, que é um projeto muito foda, tá? Realmente muito foda, tudo que ele conseguiu fazer e ele, né, as pessoas envolvidas com o projeto. Projeto muito legal, para quem não conhece, fica lá a dica aí para conhecer. Ele traz bons pontos sobre o Web Components, concordo com ele também em vários argumentos, né? De fato, não é nenhuma afirmação prevendo o futuro, é uma afirmação do agora. Quem é que usa Web Components em produção? A gente teve várias iniciativas, né? O YouTube, para quem lembra, alguns anos atrás... Usava o Polymer. Usava o Polymer e o Lit, né? Isso. E o Polymer, inclusive, era um projeto do Google. Exatamente. Então, teve algumas apostas, mas o que eu acho que ele falha aqui é justamente não trazer o... Eu vejo que em vários momentos, assim, eu não sei quantos anos ele tem, há quanto tempo ele trabalha com web em si, mas ele... Parece que ele esquece pedaços da história, assim, porque ele não traz, por exemplo, o problema que foi problema entre aspas, né, mas tipo, a criação do React. Quando veio o React, quando veio os outros frameworks, quando vieram os outros frameworks, quando veio o Polymer, quando veio... quem tinha interesse nisso, sabe? Por isso que nunca dá para discutir só sobre tecnologia, né? Então, eu acho que ele simplesmente traça uma linha que é sobre tecnologia, faz alguns pontos críticos que são interessantes em relação ao uso mesmo de Web Components, mas ele esquece boa parte da história, sabe? Como se fosse algo assim, Web Components foram concebidos e ninguém usou e nós temos ferramentas melhores e é isso. Então não é tão simples assim. Eu acho que ele, nesse artigo dele, que é muito extenso e cheio de detalhe, ele esquece para mim, essa peça que é fundamental, inclusive na adoção dos Web Components e no futuro dos Web Components, né? E ele também, eu não concordo muito com o que ele fala de que daqui a 10 anos que é a mesma coisa, tu apostar no, sei lá,
Ele não fala exatamente isso, mas tipo, ele deixa entender que tu apostar no React, no Vue ou sei lá o que, e no Web Components, dá na mesma. Que em 10 anos tu também vai ter a mesma dificuldade aí de tipo trocar um pelo outro e tudo mais. Eu não concordo muito com isso porque, por mais que o Web Components tenha seus problemas, é um standard. Né? Sim, é um padrão. Então, sendo um standard, acabou aí a discussão, sabe? Não tem muito o que discutir. Tu pode discutir sobre... Quase derrubei a caneca. Pode discutir sobre outras coisas, né? Relacionadas. Mas isso não. Tanto que... bom, tu tem o HTML que é a base de tudo. O Web Components usa HTML, usa JavaScript, aí tem CSS, tem todo o seu ecossistema, assim. Então, tu não pode dizer que usar React ou Web Components que em 10 anos tu vai ter o mesmo problema. Talvez tenha outro, mas não é o mesmo. Acho que isso do padrão é o principal motivo da motivação, é ótimo. Motivo da existência dos Web Components, que foi, precisamos disso, beleza, atacamos. Talvez o argumento dele seja no sentido da velocidade, né? Que essas ferramentas, elas são muito rapidamente adaptadas, estão sempre adaptando, enquanto padrões são mais difíceis, são mais lentos, né? Eles, por motivos óbvios, né? Eles acabam sendo mais graduais mesmo, precisam passar por mais camadas de aprovação e tudo mais, né? Então, concordo contigo, tenho mais coisas em volta, até porque daqui a pouco, se houver um interesse de alguém em acabar com o React ou mudar ele drasticamente, em 10 anos pode ser outra coisa, né? E o Felipe vai me jogar uma pedra aqui, quem tá assistindo também, e pode achar que não é, mas esse argumento dele é um argumento liberal, sabe? Porque é igual, é o mesmo argumento político, sabe? Que tipo... não, as coisas que são standard demoram muito para serem padronizadas e o mundo real aqui vai andando muito rápido. Sim, mas é por isso que tu precisa ter o padrão e tu precisa ter o mundo real. Então, então a gente entrega tudo, que é a conclusão do texto que eu fiz, então a gente entrega tudo para as grandes empresas, deixa que elas controlem o mundo de desenvolvimento de software, que na minha visão pessimista é a tendência. E na verdade sempre foi, porque as empresas sempre querem isso. Microsoft sempre tentou e consegue de certa forma. A Oracle tentou, consegue de certa forma. Google, todas elas querem e hoje a gente vive um pouco dentro dessa bolha, assim, que tu depende muito de tecnologia de várias empresas. Né? Então... Eu acho isso muito louco, né? Porque sempre mesmo eu estava conversando com um amigo meu ali sobre isso, sobre o ecossistema e algumas coisas que não acontecem, por exemplo, com o PHP. O PHP tem o lance do PHP Fig lá, que é para padronizações justamente. Então, tipo, quer criar um framework, tu pode criar um framework, mas o teu framework vai se comunicar assim. Uhum. Então, se alguém te desplugar esse framework e plugar outro, é para ser funcionando. E o JavaScript tem uma certa carência desse tipo de coisa, né? E talvez, se a gente tivesse um padrão assim, viabilizasse alguma outra coisa. Mas, de fato, o artigo ele não traz nenhuma... Eu entendi a tua conclusão, mas o artigo ele não traz nenhuma conclusão explícita, né? Ele simplesmente diz, temos esse problema aqui e foi isso, e essa é a impressão que fica implícito pra mim é que a solução dele, que é um projeto open source, que é bom, é que a solução é apostar no SolidJS. Entendeu? Claro. Ele não diz isso. Mas, ele é o criador do SolidJS, que se diz a ferramenta para criar aplicações web. Né? E aí ele vem e diz que Web Components não são o futuro e que no futuro é ruim. Pode ser ruim tu fazer uma transição e tudo mais, assim como qualquer outra solução. Tá, qual é a solução? Ele não diz, mas, ele é criador do SolidJS. Sim. Então, implicitamente, ele tá dizendo, cara, usa aqui a minha ferramenta. Que vai facilitar para ti no futuro. Que talvez facilite. Sim. Enfim. Será que ele não tentou trazer isso no sentido de as pessoas estarem colocando Web Components em segundo plano como opção e olhando sempre para esses frameworks? E daí ele tá querendo trazer... Ele talvez tenha tido esse... Web Components não são o futuro como um buzzword para ganhar espaço. E na real o que ele estava querendo fazer é colocar os Web Components na mesma, lado a lado com os outros. Porque também pode acontecer, sabe? Pode ser. Olha só, todo mundo vê React, Vue e Angular como opção. Ninguém está olhando para os Web Components como opção. Daí ele foi lá e diz, não são o futuro mesmo, por quê? Porque ele está junto com esses aqui, ó. Talvez tenha sido essa uma abordagem que quem lê o texto pode extrair e pensar, na real eles estão com os mesmos problemas, né? Então... De forma bem subjetiva, é uma interpretação. Não acho que é o que ele quis dizer, mas dá para interpretar porque daí ele fortifica um pouco o argumento de use o Solid. O Solid está ao lado do React, entendeu? Não abaixo. Ele está ao lado do Angular. Talvez pudesse ser algo nesse sentido também. É uma boa interpretação. Não acho que é o que ele quis dizer, mas eu acho que é uma boa maneira de ler esse artigo. Talvez com essa camada de tipo, não é que o Web Components morreu. Né? Sim, mas ele tá ali lado a lado, tu pode escolher. Né? Ele só não é o de facto. Né? Sim. Mas, como sempre, o bom é ler o artigo inteiro. É grande. Tira tuas próprias pega um café, lê o artigo lá e tal. Manda comentários pra nós depois.